Olá, estamos iniciando mais um passeio pelas antigas veredas. No programa anterior nós falamos a respeito dos 5 pontos do chamado calvinismo e dissemos que nos programas subsequentes falaríamos de modo detalhado acerca de cada um destes pontos. E é exatamente isso que nós faremos hoje. Nós conversaremos com o Dr. Amarildo, que é o nosso convidado, a respeito do primeiro ponto do calvinismo. Este primeiro ponto trata da inabilidade humana, ou seja, da incapacidade que o indivíduo tem de buscar e se interessar pelas coisas celestiais. Doutor Amarildo, muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Nós dissemos que o ser humano, ele, depois da queda, ele perdeu a sua capacidade de escolha. Ele já nasce como que infectado, como que contaminado pelo germe do pecado. Aliás, é uma terminologia usada pelo próprio rei Davi. Em pecado me concebeu minha mãe, na iniquidade eu fui gerado. Assim ele diz no Salmo 51. Como é que funciona a inabilidade humana, a depravação total do ser humano? É um prazer estar aqui novamente. Com relação à depravação total, se você me permite, eu gostaria de inicialmente trabalhar um pouco essa palavra, depravação. Modernamente, a palavra depravação tem uma conotação sexual, de algum tipo de tara sexual. Descontrole no campo sexual. Sim. E o primeiro ponto do calvinismo, ao tratar da depravação total do homem, não está se referindo especificamente a nenhum tipo de disfunção, de desvio de natureza sexual. Embora desvios dessa natureza também sejam contemplados consequências dessa depravação total, mas essa depravação total, usando o termo que você usou aí na abertura, é essa inabilidade que o homem tem para optar pelo bem. E isso é uma consequência da queda. É sempre bom lembrar a história bíblica, reavivar no coração de alguns, ou lembrar para alguns outros que não têm familiaridade com o assunto, que Deus deu algumas ordens ao homem e uma proibição específica, que ele não comesse de uma determinada árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa ordem acabou sendo desobedecida pelo homem. Só que Deus havia dito que se ele assim procedesse, ou seja, se ele descumprisse essa ordem, ele certamente morreria. Uma sentença de morte. Essa morte, ela passa a ser experimentada na existência humana sobre 2 dimensões, né? A morte no sentido mais usual que se conhece, que é a separação entre a alma, o espírito e o corpo, e a morte espiritual, que é esse distanciamento, esse afastamento das coisas de Deus. O fato é que, conforme registrado em Romanos, pelo pecado de um só homem, ou pela ação de um só homem, o pecado entrou na história da humanidade, com o pecado a morte. Em consequência disso, todos os seres humanos, todos nós, estamos mortos em delitos e pecados. Deus, então, ele se apresenta, ele toma a iniciativa de se fazer conhecer ao homem, e se não for pela iniciativa dele, e se não for pela graça dele, o ser humano não tem essa capacidade de conhecer ao próprio Deus, de rejeitar o pecado e de optar voluntariamente pelas coisas que agradam ao coração de Deus. Essa é a depravação total. Conforme tivemos a oportunidade de dizer em outra oportunidade, no programa anterior, isso não significa que todos os seres humanos são incapazes de realizar coisas boas. Mesmo porque, quando se pensa na graça de Deus, há um tipo de graça que a gente chama de graça comum, que se opera sobre a vida de todos, daqueles que já tiveram um encontro com Cristo e naqueles que ainda não o tiveram, e em razão dessa graça comum, essas pessoas realizam coisas boas também, mas ainda assim observe, há uma ação de Deus sobrenatural, superior, da iniciativa de Deus para que faça alguma coisa boa. Então essa é a depravação total, essa inabilidade
decorrente do pecado de Adão, e nós somos geração ordinária de Adão, somos herdeiros desse pecado. Adão não é apenas um mau exemplo, mesmo porque se eu pegar Adão apenas como um exemplo a não ser seguido em vez de um representante da raça, eu vou ter que dizer as mesmas coisas a respeito de Jesus. Porque a Bíblia se refere a Jesus em algumas circunstâncias como o segundo Adão. Segundo Adão. Então, se Adão não era o representante da raça, Jesus também não seria o representante dos eleitos, de um povo específico escolhido por Deus. Então, se Adão era apenas um mau exemplo, Jesus Cristo seria apenas um bom exemplo e não passaria disso, não seria o Salvador. O fato é que Adão era o nosso representante e somos dele herdeiros do pecado que macula, que suja, que permeia, que está impregnando toda a nossa existência a tal ponto que nos tornamos incapazes de aceitar a própria salvação, de ouvir o chamado de Deus, a não ser que Deus, por iniciativa dele, de forma graciosa, ele mesmo faça essa obra na nossa vida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus. Ou seja, nós recebemos essa herança, né, e nós não temos por nós mesmos a menor capacidade de reagirmos, a não ser que o Espírito de Deus venha sobre nós e infunda este raio, se eu posso chamar assim, de apetite pelas coisas celestiais. Aliás, o Senhor Jesus, numa conversa com Nicodemos, explicitou isso de modo muito amplo, quando ele diz o seguinte: necessário vos é nascer do alto, não é isso? Nascer de novo. Exatamente, nascer de novo. Nascer de e tem novo, que nascer do alto. Do alto. Ele falava que o vento sopra de onde quer e o Espírito age também, enfim. Ele deixou muito claro que era uma ação sobrenatural, superior, vinda da parte de Deus, esse nascer novamente, que é a regeneração. Esse é o sentido. A Bíblia fala que estamos mortos em delitos e pecados. O morto, ele perde completamente a capacidade de fazer qualquer coisa. Já dissemos isso, o morto não ouve, não fala, não toma decisões. Alguém vai dizer, mas no livro de Apocalipse há um registro dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, alguém vai dizer, tá vendo? O ser humano ainda tem a capacidade de ouvir, ainda tem a capacidade de abrir. Não, não há como negar que o texto está dizendo que é necessário ouvir e que é necessário abrir a porta. Isso o calvinismo não discute, isso não está na pauta de discussão, essa necessidade. Contudo, o que se discute é o que motiva, qual é a força motriz que abre os ouvidos e que cria o ânimo para abrir a porta. Considerando essa inabilidade humana, isso só vai acontecer se houver uma ação sobrenatural do próprio Deus. E o interessante é que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nesse texto que você acabou de citar, o agente ativo é o próprio Deus. Ele vai até a casa do indivíduo. Então não é um indivíduo que o procurou. Não, o texto é muito claro. Ele vai até a casa, ele chama na porta, não é isso? Então, pelo pecado, infelizmente, muitos podem ouvir essa voz e fazer pouco caso dela. Mas aí entra a ação poderosa do próprio Deus a fim de romper essa surdez e essa cegueira espiritual e infundir vida nesse indivíduo que outrora era morto. Não é verdade? Há uma expressão de John Stott que é fortíssima, mas que eu gosto. Ele se refere a Jesus como o cão de caça de Deus, que sai no encalço e que encontra o pecador. Ele é que vai no encalço, ele é que vai, verdade. Ele é que se apresenta. Ele é que busca. Ele é que busca ao pecador. Tudo isso por causa da depravação total. Essa incapacidade, essa inabilidade que nós temos com relação especificamente, ou mais especialmente, com relação à salvação, a esse chamado de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, aproveitando essa deixa, fala de caçador celestial. Que o Senhor Deus é como que um caçador celestial. Ele vai à procura mesmo daquele que ele de antemão já preparou para a salvação. Agora, isso é tão verdade que o senhor disse, doutor,
que o etíope ele não pode mudar a sua pele, e o leopardo também não pode mudar as suas manchas. Assim sois vós, acostumados a fazer o mal, como poderias fazer o bem? Disse o profeta, muito apropriadamente, o profeta Jeremias. Ou seja, por nós mesmos, nós não podemos mudar condições que não são próprias. O etíope não pode mudar, obviamente, a sua pele. O leopardo, obviamente, não pode mudar as suas manchas, porque é algo que lhe é inerente. Não é verdade? É verdade. É nesse sentido. Só Deus, o Criador, que criou o leopardo, que criou o etíope, só Ele poderia, Ele que é o oleiro, né, e nós apenas somos o barro, só Ele poderia, então, fazer essa transformação, e é efetivamente o que acontece. Eu sei, a gente tem muita clareza nisso, que é uma doutrina antipática, É verdade. assim dizer. E de difícil aceitação. Difícil aceitação. Porque humilha o homem. Exatamente. Nós vivemos num contexto antropocêntrico, de um humanismo individualista exagerado, em que o homem o homem com a sua pretensa capacidade, as suas habilidades, a sua inteligência, ele é exaltado. A meritocracia humana é sempre muito enfatizada, né, a importância do homem, de tal forma que o homem tem sido colocado no centro de todas as coisas e cada vez mais Deus na periferia. Então esse discurso é um discurso contracultural, ofensivo, que agride o modo de pensar de muitas pessoas, provavelmente tem provocado, certamente tem provocado reações adversas, muito duras, e talvez não em tamanha quantidade, porque a gente se ressente também de uma certa falta de apetite, às vezes no próprio povo reformado, no sentido de enfatizar e defender essas verdades, né? Enfim, de descobrir esses marcos antigos que estão meio apagados, enfim, de desentulhar usando aí as metáforas bíblicas, né? Desentulhar esses poços, né? Que precisam ser desentulhados, né? Para a gente poder mostrar realmente o que é e como as coisas são. O objetivo de Calvino, do calvinismo, não é ofender o ser humano. É colocar o homem no seu devido lugar. No seu devido lugar. Porque a gente sabe que quanto mais o homem se aproxima das verdades de Deus, mais ser humano ele se torna. Sim. Quanto mais ele se insurge, quanto mais ele é rebelde com relação às verdades de Deus, e essa é uma delas, a depravação total, é pior para o ser humano, mais infeliz ele é. Enfim, esse reconhecimento acaba sendo em benefício do próprio homem. Exatamente. Né? Essa humildade que ele precisa ter para que ele seja, então, ao final, engrandecido por Deus, conforme Deus ensina. Exatamente. Muito bom, nós estamos conversando aqui com o doutor Amarildo Lourenço, faremos agora um pequeno intervalo e já retornaremos, ainda falando sobre o chamado primeiro ponto do calvinismo. Nós nos vemos daqui a pouquinho, continue conosco. Estamos de volta aqui com o nosso passeio pelas antigas veredas, hoje conversando com o doutor Amarildo Lourenço a respeito dos 5 pontos do calvinismo, nos atendo ao chamado primeiro ponto, a depravação total do homem. Doutor Amarildo, a grande dificuldade que o homem tem de aceitar as questões celestiais é porque é uma espécie de nocaute para ele. Quando nós dissemos que ele está totalmente inábil para procurar as coisas relativas a Deus e ao espiritual, por assim dizer. É bem verdade que um pastor, se não me falha a memória, o pastor John MacArthur, ele chega a dizer que na Europa, o europeu ele aceita muito mais facilmente a doutrina da soberania de Deus, ou seja, o fato de o próprio Deus escolher uns para a salvação e outros não, do que o americano. Por quê? Porque na América, nos Estados Unidos, o indivíduo já nasce com a ideia da democracia em seus poros. Ele vive a democracia, ele respira a democracia, ou seja, ele faz o que ele bem entender, ele elege, ele coloca no poder, ele tira do poder e assim por diante. Ao passo que na Europa não, o indivíduo já cresce ouvindo da existência de um rei, a quem ele deve, de algum modo, obedecer. Então, no continente europeu, essa doutrina da soberania de Deus que caminha ao lado da depravação humana, ou seja, a incapacidade do homem de escolher as coisas boas, as coisas celestiais, ela é muito mais bem aceita
Porque o indivíduo já cresce tendo de dar alguma satisfação àquele que é o seu rei. Embora nós saibamos que hoje na Europa a figura do rei é uma figura um tanto quanto simbólica, não tem o mesmo peso que tinha no passado. Então isso lança um pouco também de luz em toda essa situação, não é isso, doutora Maria? O contexto cultural, sociocultural e econômico também acaba influenciando de alguma maneira a perspectiva com a qual as pessoas enxergam as verdades da Bíblia. Eu não estou aqui, obviamente, defendendo nenhum tipo de interpretação que tente amoldar a Bíblia aos anseios, aos interesses de cada coletividade, ou relativizar os preceitos bíblicos de modo algum, ao contrário. A gente sempre defende uma interpretação bíblica autêntica da palavra de Deus, enfim, uma absolutização da palavra de Deus. Mas é fato que o contexto ele favorece ou prejudica a difusão de certos preceitos de caráter religioso, enfim, bíblicos. Isso se dá, por exemplo, num contexto universal, pode-se dizer, e o Brasil não foge disso, em que o mérito humano tem sido muito enfatizado. É lógico que lá na Europa a perspectiva de um Deus soberano é mais facilmente entendível a partir da realidade de que as pessoas vivem sob um governo soberano refletido em uma pessoa, que é uma monarquia. Mas também nos regimes democráticos, republicanos como o nosso, há também uma soberania do Estado, que não se enfatiza muito porque é uma diluição do poder, mas as pessoas não podem usar isso como pretexto, então, também para não compreender a realidade de um Deus soberano. Essa soberania de Deus é o ponto fundamental, inclusive, do pensamento calvinista. Alguém pode dizer que o ponto central do calvinismo é a predestinação? Absolutamente. O ponto central é a soberania de Deus, uma soberania real, que Deus decreta todas as coisas, que Deus tem todas as coisas sob seu controle, e não uma soberania relativizada, como algumas correntes teológicas têm apresentado. E o homem está diante de um Deus infinito, eterno e soberano, santo, completamente santo. Então, falar-se de livre-arbítrio do homem nesse contexto é um pouco de presunção humana. Sobretudo se eu tomar o livre-arbítrio aqui como essa capacidade de optar pelo bem e rejeitar o mal, ou a capacidade de rejeitar o pecado. O livre-arbítrio seria isso, do ponto de vista teológico, a capacidade de dizer não ao pecado, e essa capacidade inerente ao próprio ser humano, como algo inato dele. Esse livre-arbítrio não existe. Eu posso admitir, porque o calvinismo admite, a livre agência, que são aquelas escolhas que Deus mesmo permite que tenhamos ao longo da nossa vida. Aliás, aquele texto de Josué, no qual ele diz para a população, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolhei hoje a quem servir. Como é que nós podemos encaixar esse texto nessa realidade? Essa escolha se dá também sob a influência da ação sobrenatural de Deus. Um dos dilemas hoje da pregação calvinista evangelística é essa. Há pessoas que chegam a um ponto de um hipercalvinismo que acham que sequer eu posso dizer ao ser humano, olha, aceite a Jesus. Não, eu tenho que dizer, eu tenho que convocá-lo, eu tenho que confrontá-lo com a palavra, eu tenho que dizer, olha, você precisa aceitar, mas tendo no coração a certeza inabalável e confortadora, que se o Espírito atuar, e somente nesse caso é que ele vai escolher adequadamente a quem servir. É só aí que ele vai escolher mesmo. Nesse cenário também nós podemos colocar aquela situação muito bem esposada, muito bem trazida à tona pelo profeta Ezequiel, quando ele tem diante de si uma paisagem dos ossos secos, um vale de ossos sequíssimos, e de repente o poder transformador do Espírito de Deus entra em cena. Seria uma analogia apropriada? É muito apropriada. A Bíblia traz muitas metáforas nesse sentido. Esse vale dos ossos secos, que é um cenário de morte total, irreversível. Sequíssimos os ossos estavam, quer dizer, nada, nem um resquício de vaso sanguíneo a funcionar absolutamente. Ali. Então, e Deus traz vida daquilo ali. Deus fala em transformar corações de pedra em corações de carne. Deus fala em despedaçar corações que são tão duros quanto os cedros do Líbano. Ao mesmo tempo,
E aí fazendo um contraponto para aqueles que acreditam que o ser humano está ainda em condições de oferecer alguma coisa diante de Deus, como que a pagar, né, a fazer uma contrapartida à salvação oferecida, a passagem de Isaías que fala assim, olha, tudo bem que vocês praticam seus atos de justiça, mas os melhores dos seus atos de justiça para mim não passa de trapo de imundície. É lógico que Deus está falando daquelas pessoas que se afiançavam nos seus próprios atos de bondade, nas suas boas obras, para achar que estavam angariando, comprando com isso o favor de Deus. Deus está dizendo, não, isso para mim é trapo de imundície. Lembrando que trapo de imundície era o absorvente usado pelas mulheres. Né? E as mulheres que estavam naqueles dias, como se diz hoje em dia, tinham que ser afastadas do arraial, mantidas sem contato com as pessoas. Imagina o trapo que ela usava. Né? Como que isso era um nada, era algo abjeto. Né? Vil diante de Deus. E está dizendo, ó, o melhor que você faz para mim não passa disso, no tocante às coisas espirituais. Nós precisamos crer assim. Isso, em vez de provocar uma tristeza no meu coração, isso me faz me atirar nos braços de Jesus e dizer, olha, eu preciso do Senhor, eu dependo completamente do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. E é isso que traz paz. Eu não tive nenhuma participação neste evento, nessa estratégia, eu não participei em nada, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Ao passo que se eu escolho, não, nós fizemos uma parceria, né? O Senhor disponibilizou e eu aceitei. Alguém pode dizer, mas e a fé? A pessoa precisa ter a fé? Sim, mas a fé é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, por volta do versículo 9, né? Que fala que a fé, ela é um dom de Deus, até mesmo ela. Que nós somos salvos mediante a fé e ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus. É Ele que infunde fé nos nossos corações, não é isso? E essa passagem nos faz destacar, ou destaca para a gente muito claramente, que a razão essencial da salvação não é a fé, é a graça. É a graça, O ponto primário é a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o meio. A razão essencial é a graça de Deus, para deixar muito claro que não é o homem, é Deus. É uma iniciativa de Deus, é um ato unilateral e exclusivo da graça de Deus. Que é um favor imerecido. Totalmente imerecido. A graça é um favor totalmente imerecido. Completamente imerecido, por causa da depravação total. Exatamente. Nós não teríamos como mover uma palha sequer para fazermos jus a isso. Ou reunir méritos diante de Deus. Jamais conseguiremos reunir méritos diante de Deus. Quer dizer, diante de Deus nós não passamos de pessoas que estão quase que decompostas pelo pecado, infelizmente. Daí a figura de linguagem, né, usada. Mortos em delitos e pecados. Há uma passagem bíblica sobre essa decomposição. Aliás, a Bíblia traz algumas imagens que você formula na cabeça, repugnantes, né? Como o cão voltar ao seu próprio vômito, coisas assim que são repugnantes. Mas essa questão do cheiro, a Bíblia fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, né? Se referindo especificamente lá, fazendo uma metáfora, uma comparação com aqueles rituais do Antigo Testamento, aquela fumaça que subia, enfim, e tal, num culto que agradava ao Senhor e tal. Mas hoje, o que a gente percebe muitas vezes é que há um mau cheiro sendo exalado, um mau cheiro do ponto de vista espiritual sendo exalado, e tão mais forte quanto mais as pessoas se afastam das verdades de Deus. É fato. Bom, nós conversamos aqui hoje com o Dr. Amarildo Lourenço a respeito do primeiro ponto do chamado calvinismo. Conversamos sobre a depravação total, ou seja, a incapacidade do homem em escolher as coisas celestiais. Mas para nossa alegria e também para o nosso deleite, sabemos que não depende de nós, é Ele, tão somente Ele, que infunde a salvação no nosso coração e, ao mesmo tempo, infunde o apetite que não nos é nato, com o qual nós não nascemos, infunde este apetite para buscarmos, termos realmente vontade de seguirmos, buscarmos, procurarmos as coisas relativas à eternidade. Doutor Amarildo, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa e convido a você que continue conosco no decorrer desses próximos programas, pois estaremos a falar exatamente dos próximos pontos do calvinismo. E para isso nós contaremos mais uma vez com a presença do Dr. Amarildo. Ok, doutor Amarildo? Será um prazer.
Muito obrigado e obrigado a você também por ter estado esses momentos conosco. E nos vemos numa próxima oportunidade no nosso passeio pelas antigas veredas. Até mais.